Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início a mais um trabalho para o nosso Deus nesta manhã. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor para esse trabalho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nós damos graças a Deus por mais um dia. Estamos aqui, ó Deus, na Tua presença para Te louvar, Te adorar, Te exaltar. Peço por esse tempo de louvor, Senhor, que seja dedicado totalmente a Ti. Também, Senhor, pedimos pelo estudo da Tua Palavra nesta manhã, que venha nos edificar, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Essas coisas nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar o hino número 4. A Tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra Ti. A Tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra Ti, não pecar. A Tua palavra escondi, o meu coração já é Teu, pois Tu me compraste, Senhor. Só quero viver para Ti, só viver no Teu santo amor. Mais um cântico, vamos para número 246, do coro. Minha é a missão de proclamar a salvação, meu é o dever de ajudar as almas que estão no lamaçal da perdição. Minha é a missão de proclamar a salvação, meu é o dever de ajudar as almas que estão no lamaçal da perdição. Como pois invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouvirão? Não ouvirão. E como ouvirão se não há mais pregação? Como pois invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouvirão? Não ouvirão. E como ouvirão se não há mais pregação? Tua é a missão de proclamar a salvação, teu é o dever de ajudar as almas que estão no lamaçal da perdição. Como pois invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouvirão? Não ouvirão. E como ouvirão se não há mais pregação? Como pois invocarão aquele em quem não crerão?
não há mais pregação. Bem, nós sabemos que para nós como crente é o nosso dever de ajudar as almas, né, que estão na lamaçal da perdição. Não só pregar, mas viver, né, o que a palavra de Deus nos diz. Sabemos que não é fácil, né, neste mundo viver uma vida santa, né, e pregar o Evangelho. Vamos para mais um número 46. A minha maior alegria. A minha maior alegria é ter conhecido a Jesus. A minha maior alegria é ter conhecido a Jesus. Oh, que maravilha, que paz eu senti. Foi um grande dia de gozo pra mim. Oh, que maravilha, que paz eu senti no dia em que me converti. Vamos para mais um cântico ao nosso Deus. 205. Foi de coro, 205. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. As riquezas do mundo produz tribulação, faz ficar orgulhoso e faz separação. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. Muito bem. Vamos ouvir agora a leitura. Zacarias 6, de 1 a 8. Chamar a irmã para fazer a leitura. Bom dia, irmãos. A leitura do livro de Zacarias, capítulo 6, versículos 1 a 8. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze.
Na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos. Na segunda, eram pretos. Na terceira, eram brancos. E na quarta, eram bares. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: São os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim, os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: Vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e disse: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Amém. Muito bem. Obrigado, irmã, pela leitura da palavra de Deus. Vamos continuar nosso louvor ao nosso Deus. Agora é o hino 46. Eu perdido, pecador. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguir da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Pois seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Então, aqui na estrofe diz: Cristo me amou e me livrou, seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Então, aqui temos totalmente a graça do Senhor, né? Que nos transforma com o seu poder, o seu querer. Não foi nada de mim. Estava com a Bíblia diz, eu estava morto nos meus delitos e pecados. O Senhor teve compaixão de mim. De nós somos crentes, né? E
nos transformou por sua bondade e sua misericórdia. Tudo bem? Mais um cântico. 209, cantor cristão. Desprezado foi o verbo por aquele que criou. Não obstante as nossas dores, ele foi quem as levou. Foi por esse sofrimento que alcançamos nós a paz. Sua morte no Calvário para nós a vida traz. Venham todos escutar salvação. Entregando o Filho amado, Deus mostrou no seu amor seu propósito benigno de salvar o pecador. Ele foi desamparado para termos proteção e por nós se fez pecado para dar-nos retidão. Sim, o seu querido Filho, Deus o rosto desviou. Nessa ocasião solene, quando Cristo nos salvou. Venham todos escutar salvação, Deus quer vos dar. Entregando o Filho amado, Deus mostrou no seu amor seu propósito benigno de salvar o pecador. Para nós tem começado um novo refulgente dia. Em lugar de triste choro, desfrutamos a alegria e provamos hoje as bênçãos desse lar além do céu, onde moraremos juntos com Jesus e nosso Deus. Venham todos escutar salvação, Deus quer vos dar. Entregando o Filho amado, Deus mostrou o seu amor, seu propósito benigno de salvar o pecador. Provações de toda sorte não nos devem assustar, nem atentos nem perigos nossa fé prejudicar, pois que Deus tem prometido o seu povo proteger. Por aquele que nos ama sempre havemos de vencer. Venham todos escutar salvação, Deus quer vos dar. Entregando o Filho amado, Deus mostrou no seu amor seu propósito benigno de salvar o pecador. Muito bem. Então, Jesus está chamando, venham todos a escutar, salvação Deus quer vos dar. Para mais um cântico, 176, tempo de ser santo. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livre estudar.
E aqui diz no cântico: tempo de ser santo, tempo de ser puro, tempo de ser forte, tempo de ser útil. Nós, como crente, nós sabemos que temos que tirar tempo, né, como diz aqui no cântico, para o nosso Deus. Ultimamente, é triste dizer, mas é verdade, às vezes nós não temos mais tempo, né, com o Senhor e nem mesmo com nossos irmãos, né, em Cristo. Às vezes a gente encontra alguém, algum irmão, e é oi, só assim, né? Nós não temos mais tempo, mas não é assim que Deus quer, né? Temos que ter tempo para andar com o seu povo, né, como diz aqui, falar do céu, falar da vida de Cristo. São tantas as coisas, né, irmãos? Tantas bênçãos para nós compartilhar e às vezes não tem mais tempo. Esse mundo cruel. Eu vi uma pregação de um pastor dizendo que este mundo faz nós ser mal. E é verdade. É uma luta, né, para nós, um crente, tirar tempo para o Senhor. E para os que não são crentes, que possam escutar esse culto, você também pode tirar tempo para o Senhor. Deus está dando esse tempo também para você que não é crente ainda, e possa crer, né, no Senhor e ser santo também. O Senhor está dando essa oportunidade. Muito bem, vamos encerrar aqui a parte do louvor cantado. Agradecer esse tempo de louvor, agradecer a Deus por essa primeira parte, né, que nos concedeu cantar esses cânticos, que Ele possa ter recebido no céu o nosso louvor. Agradecer os irmãos com a música e chamar agora o pregador, o irmão Jefferson, com a mensagem. Bom dia, meus irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao livro do pastor Genoan, Desejo Dominado, e hoje vamos dar inicialidade no capítulo 13 desse livro, que tem como tema Com a Arma Errada. Esse livro ele começa esse capítulo com um diálogo entre o esposo e a esposa. Então ele começa a falar assim: vou jantar com um amigo, chegarei mais tarde. O quê? De novo? Na sexta-feira à noite, depois da correria da semana, você me deixa só. Eu não combinei nada com você. Quer dizer que agora precisa combinar? Isto é o normal. Não precisa combinar para eu esperar que você me dê um pouco da sua atenção. A essa altura o clima já estava esquentando, tanto que dava para ver fumaça saindo do celular. Você é muito ingrata, quer dizer que eu nunca dou tempo para você? Eu devia ter ido sem avisar. Ingrata nada, eu sou escrava. É assim que eu me sinto, nunca pensei. Pois pronto, já acertei com meu amigo e não vou desmarcar. Além do mais, mesmo que eu volte para casa, a noite já está estragada. Você consegue fazer isto muito bem. Pois vá, mas assuma as consequências. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma manhã que se inicia, no qual o Senhor nos permite a louvá-lo, nos permite aprender, ó Pai, sobre as tuas palavras. E obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos alimenta através da tua palavra, através da tua mensagem. Que venhamos estar atentos, Senhor, não somente nessa manhã, mas no dia que virá. Que o Senhor possa estar nos abençoando a cada dia e principalmente hoje, para que venhamos estar louvando o teu santo nome. E assim, ó Pai, a cada dia buscando ser semelhante a Ti. Nos use, ó Pai, cada dia mais para a Tua honra e glória.
Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos um diálogo iniciado por esse capítulo, aonde um marido e a sua esposa estão conversando ou discutindo. O marido fala para a sua esposa que ele vai sair com um amigo para comer, para jantar. Marcou algo com o seu amigo. Então, essa esposa não aceita isso e fala que ela esperaria que ele desse um pouco de sua atenção para ela. Então, aqui nós vemos uma discussão nada agradável, no qual foi iniciada pelo marido, e vemos o que aconteceu. Ele decidiu ir mesmo assim e ela ficou injuriada na sua casa. Todos nós sabemos o fim de um diálogo como esse. Um diálogo onde nem um lado nem o outro está pronto para dar o braço a torcer. Aonde todos buscam ser vitoriosos nesse conflito. Aonde todos buscam falar, eu estava certo. Aonde todos buscam dizer, eu venci. Mas nós sabemos que a verdadeira situação desse conflito, dessa discussão, não tem vitória. Ambos perdem, ambos são derrotados. O casal que estava pensando em uma discussão, no qual ele estava pensando qual seria o vencedor, aonde estava discutindo, tentando ver que um ia desistir, eles foram enganados. Todos dois foram derrotados. Esse tipo de conflito ele traz mágoas, silêncio prolongado que perdura por dias e mais um tijolo posto no isolamento de cada cônjuge. Esse tipo de comportamento ou esse tipo de conflito em um relacionamento, ele cada dia mais vai colocando um tijolo no qual, quando chegar um certo momento, haverá um muro imenso aonde um lado não poderá ver mais o outro. E com isso vem o divórcio, com isso vem coisas ruins, aonde quebram a lei da palavra de Deus. Aonde ambos, quando estão nesse momento, nenhum tem a intenção de glorificar a Deus. Ser um vitorioso, conseguir provar para o seu cônjuge que ele estava certo, conseguir provar que ele venceu nesse conflito. O pecado, ele age dessa forma. Quando eles foram perceber, eles já estão afundados ou atolados até o pescoço num pecado. Na nossa vida talvez também haja momentos dessa forma, onde estamos em um conflito, onde estamos em uma discussão, seja ela em um relacionamento, se você é casado ou está namorando, ou seja um conflito entre amigos ou outro tipo de conflito. Muitas vezes nós pensamos que estamos agindo da forma certa, mas muitas vezes estamos agindo de uma forma errada. Nós estamos pensando em sair desse conflito como pessoas vitoriosas, embora que a outra pessoa saia totalmente destruída desse conflito. Mas saiba, se nós entrarmos em um conflito como esse e tivermos pensamentos assim, ninguém sai vitorioso. Todos saem derrotados desse conflito e sofrerá uma grande ruína. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar, conforme esse capítulo, que tem como um subtítulo que diz o pecado de tentar vencer o mal com o mal. Muitas vezes em nossas vidas nós tentamos vencer o mal com o mal. Tentamos pagar o mal com o mal, como diz o ditado popular. Muitas vezes uma pessoa nos fere ou uma pessoa nos faz algo no qual a gente fica indignado e a reação do pecado que habita em nós, a reação do antigo homem é revidar. É fazer aquilo que ele fez para conosco. Ou, muitas vezes, multiplicar aquele dano ruim para aquela pessoa. É pagar o mal em dobro muitas vezes. Mas a palavra de Deus ela vai nos falar que existe uma arma poderosa para combater esse pecado. O pecado de querer vencer o mal com o mal, de pagar o mal com o mal. A palavra de Deus vai dizer que em Eclesiastes 8:6, não precisa abrir lá,
que vai dizer que Salomão disse: grande é o mal que pesa sobre o homem. Vai nos mostrar que o pecado habita em nós, que esse mal habita no ser humano. E esse versículo vai nos dizer que essa batalha não tem trégua, que essa batalha é diária, que essa batalha é sequente. Enquanto nós estivermos nessa terra, com esse corpo mortal, esse corpo pecaminoso, com esse corpo corruptível, nós estaremos no mundo jaz do maligno. É assim que nós estamos, nós vivemos nessa terra. E enquanto estivermos nessa terra, devemos nos vigiar, porque o pecado ainda habita em nós. Mas em Romanos 12, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12. Romanos 12, versículo 21. Romanos 12 e 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse versículo nos mostra o potencial do mal para vencer. Nos mostra que o mal pode vencer, se nós não cuidar. Ele nos mostra que o mal ele tem esse potencial, ele vai lutar para vencer. Se nós não botar cuidado, ele vencerá. Mas também a palavra de Deus vai nos dizer que há algo que pode vencer isso, que há algo que pode combater a vitória do mal. Deus não só nos dá uma ordem sem nos providenciar um meio para vencer. Ele nos fala: não te deixe vencer pelo mal, mas Ele não vai nos dar um instrumento, vai nos dar algo necessário para que eu e você possamos vencer o mal. E a mais poderosa arma é o bem. Então ele vai dizer: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. É dessa forma que nós devemos combater o mal. Não é revidando, não é trocando ou pagando na mesma moeda, mas sim dando o bem no lugar do mal. Mas será que é assim que eu e você temos vivido? Será que é assim que eu e você temos reagido quando somos confrontados? Ou quando o mal bate em nossa porta? Quando uma pessoa traz o que é ruim para nós? Ou nós temos seguido as Escrituras? Quando uma pessoa me faz mal, eu retribuo com o bem. É uma situação difícil. É uma situação na qual nós nos pegamos, se não vigiarmos, em decadência, caindo aos poucos. Imagine uma pessoa fazer um mal tão grande para você, um mal tremendo, mas mesmo assim você fazer o bem por ela. Há um exemplo grande e maravilhoso. Cristo sofreu por causa dos nossos pecados. Pessoas malvadas, terríveis, pecadoras, pessoas no qual o pecado já estava governando, pessoas terríveis. Foi por pessoas assim que o Senhor morreu, pessoas que fizeram mal para Ele, pessoas que o crucificaram, pessoas que fizeram parte daquela crucificação, embora não estando lá, pessoas como eu e você. Foi por pessoas que fizeram mal para Ele, e Ele pagou com o bem, dando a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ter vida. A palavra de Deus nos mostra também um exemplo de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado. Estevão estava sendo julgado pelas pessoas. E Estevão, antes de morrer, ele não pediu a Deus: Deus, mate todos. Deus, destrua cada um deles. Mas as suas palavras foram: Senhor, tem misericórdia deles. Eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras que Cristo usou em sua cruz, pedindo misericórdia para aquelas pessoas que estavam ali embaixo zombando, pessoas que estavam criticando. No decorrer de toda a sua vida, até a sua morte e ressurreição, e até hoje pessoas zombam dele. E mesmo assim, o Senhor pede misericórdia por pessoas como nós.
Será que nós temos agido dessa forma? Será que nós temos sido desse jeito? É uma lição para nossas vidas. Uma situação que talvez nós podemos passar. Há uma possibilidade sim de passar por isso. Espero que não. Mas há uma possibilidade de passar por isso. E se nós passarmos por isso, nós estamos preparados para pagar o mal com o bem? Há diversas outras situações no qual também nós poderíamos agir de uma forma errada, pagar o mal com o mal. Então cabe a mim, cabe a você se avaliar. Eu estou revestido mesmo da palavra de Deus e pronto para pagar o mal com o bem? A palavra de Deus, ela nos ensina isso, que nós devemos vencer com essa arma, a arma mais poderosa que é o bem. Mas será que essa arma, que ela funciona realmente? É uma pergunta na qual tem como subtítulo de uma sequência desse capítulo que diz: será que funciona? Aqui nessa continuação há um relato que pode ser tirado como testemunho, que é muito interessante. Se você não tem um livro, você não pôde ver ainda, claro, mas você que tem um livro, leia essa partezinha da página 122 depois e reflita sobre isso. E eu vou ler aqui que diz: certo homem me falou como sua esposa havia vencido o mal com o bem. Aqui nós vamos ver um testemunho de um homem que falou que como a sua esposa tinha vencido o mal com o bem. E diz assim: ele era dado às farras nos finais de semana, mas sempre que chegava à sua casa, ela, sua esposa, abria a porta com uma toalha na mão, entregava a ele e dizia: vai, toma seu banho, meu amor. Eu estava esperando por você. Nas suas palavras, ele preferia que ela o esperasse com uma briga. Seria menos dolorido. Ele simplesmente não suportava o peso do amor. Quando se dirigiu para casa, já vinha pensando na vergonha que passaria ao ser recebido pela esposa amorosa. Isto era como se ele tivesse uma bacia de brasas vivas sobre sua cabeça. Aos poucos, a vergonha foi se tornando tão insuportável que ele simplesmente não conseguia sair para as farras. Finalmente, o amor venceu. Vemos aqui como a esposa venceu o mal com o bem. O seu esposo era acostumado a sair para as farras todos os fins de semana e voltar bêbado para casa. E a sua esposa, ao invés de brigar, ao invés de causar um conflito entre eles, brigando, já que o mal estava vindo trazido pelo seu marido, uma ocasião perfeita para que aquele mal se viesse a se expandir, que brigas viessem a ser feitas e que aquele relacionamento viesse a ser quebrado, a sua esposa preferiu pagar esse mal com o bem. Em vez de ela brigar, ela esperava seu esposo na porta com uma toalha e mandava ele tomar banho e dizia: meu amor. Isso foi suficiente para que aquele homem se envergonhasse do que ele estava fazendo, ao ponto de ser tamanha vergonha que ele não suportava mais o tamanho amor de sua esposa, que ele não conseguiu mais sair para as farras, e assim se rendeu ao bem. É assim que se ganha uma batalha contra o mal. É resistindo, é firme, é usando o bem para vencer o mal. Vemos que o seu marido ele preferia ver a sua esposa na porta, esperando ele até mesmo com um pau para bater nele, querendo uma briga. Ele preferia isso, pois o que a sua esposa estava fazendo, o bem que ela estava fazendo, era muito vergonhoso para ele.
Ele ficava constrangido com a situação que ele mesmo se colocava, ganhando seu esposo com o bem. A palavra de Deus lá em 1 Samuel 24, de 1 a 22, nós vamos ler esse texto, até para ganhar tempo, vai nos mostrar que Saul entra na caverna aonde Davi estava. Por incrível que pareça, ele vai bater na mesma caverna que Davi estava, e ali havia uma grande oportunidade de Davi matar Saul. E os soldados de Davi, os homens de Davi, incentivavam ele: mata Saul, aproveita essa oportunidade para exterminar o teu inimigo. Mas Davi se recusou e usado por Deus para falar ao coração de Saul, numa época em que nada podia alcançar o coração duro do rei. Davi preferiu usar o bem. Ele poderia ter matado Saul, mas isso teria causado um mal maior. Davi preferiu usar o bem e ser usado por Deus. Um certo homem chamado Jai-Andas, no seu livreto, que tem como título Como Vencer o Mal, apresenta alguns princípios para combater o mal baseado em Romanos 12, e é nesse texto que nós vamos ler, Romanos 12, 14 a 21. Versículo 14 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Vamos lá em 1 Pedro 3. 1 Pedro capítulo 3, versículos 9 ao 12 diz. 1 Pedro 3, 9 ao 12 diz: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O primeiro passo, ou um dos princípios, o primeiro princípio para vencer o mal: controle a sua língua. O primeiro passo para vencer o mal é controlar a sua língua. A língua é uma das armas mais utilizadas pelo mal para ser pago o mal. Uma das formas que nós fazemos isso é amaldiçoando, falando coisas no qual, em vez de abençoar aquela pessoa que está nos ouvindo, e sim o amaldiçoando. Em vez de falar coisas que vai frutificar e glorificar a Deus, nós estamos falando coisas que vai afastar as pessoas de Deus. E uma das coisas para isso que nós usamos nossa língua é a mentira. É quando nós estamos em pecado ou quando uma pessoa está em pecado, e em vez de nós falarmos a verdade, nós preferimos mentir. Nós usamos a nossa língua para mentir e para tentar esconder o nosso pecado. É dessa forma que nós agimos muitas vezes. Não sabemos controlar a nossa língua. E é por isso que a palavra de Deus diz: abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Imagine uma certa perseguição onde você é perseguido diariamente, todos os dias, por ser cristão. Então a palavra de Deus vai dizer que nós devemos abençoar essas pessoas. Devemos falar, embora que elas não queiram escutar, falar da palavra de Deus, falar a verdade para eles, pagar esse mal que eles estão trazendo para nós com o bem que só pode ser encontrado no Evangelho. Será que nós estamos preparados? Será que nós temos o controle de nossa língua?
Ou a nossa língua é capaz de falar todo e qualquer assunto que venha nesse mundo. Mas quando se trata da palavra de Deus, eu não sei falar sobre ela. Como muitos nós vemos hoje em dia. Muitos dos cristãos que falam, eu não sei evangelizar. Evangelizar é para missionário, é para o pastor. Eu não sei nem ler, imagine evangelizar. Se você tem essa atitude, se você pensa dessa forma, que você não sabe evangelizar, eu lhe pergunto nesse exato momento, no que a sua fé é baseada? O que ele fala que você é um salvo? Você tendo essas respostas, você usando essas respostas, você consegue evangelizar uma pessoa. Se a sua fé for baseada em Cristo, e se você tiver a certeza da sua salvação por meio do sacrifício de Cristo, isso é suficiente para você passar para o próximo. Para você testemunhar para o próximo. Mas muitas vezes nós, em vez de abençoar, nós estamos compartilhando de coisas no qual não frutificam, de coisas más. É por isso que a palavra de Deus está nos exortando e nos exorta diariamente, para que de nossa boca venha sair coisas que sejam agradáveis àqueles que estão ouvindo, de uma certa forma que seja a palavra de Deus. Aquilo que venha a ser algo que glorifica o nosso Deus. Mas será que é isso que nós temos feito? O segundo passo, em Romanos 12, versículo 15 e 16, diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com os humildes, com quem é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Lá em Provérbios 27, vamos abrir em Provérbios 27, versículos 5 ao 8 diz: melhor é a repreensão fraca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, o beijo de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa no favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. O segundo passo é: procure bons conselheiros, ou seja bons conselheiros. A palavra de Deus vai deixar claro que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Devemos ser conselheiros e amigos verdadeiros. Vemos aqui em Provérbios dizendo: é melhor ser uma repreensão fraca do que ter um abraço ou um beijo de uma pessoa que lhe odeia. Porque isso é falso. Porque isso não é verdadeiro. É melhor ter a exortação, ser repreendido por uma pessoa que lhe quer o bem, do que aquela que chega em você e bate nas suas costas. Muito bem. Você fez isso, mas tudo bem, não se preocupe. Errar é humano. Errar faz parte. Isso é só uma fase. Logo, logo passa. É pessoas assim que vai lhe afundar cada dia mais. Nós preferimos pessoas assim, que estão nos apoiando em nossos erros. Pessoas que nos incentivam a errar, do que pessoas que nos exortam. De pessoas que chegam a nós e dizem: você está errado. Você está pecando. E é quando pessoas fazem isso contra nós, que nos exortam, nos ensinam que nós estamos no caminho errado. E é contra pessoas assim que nós levantamos o nosso ódio muitas vezes. Pensamos logo: essa pessoa quer o meu mal, essa pessoa não quer o meu bem. Quem essa pessoa pensa que é para me exortar? É por isso que muitas vezes nós erramos, porque não sabemos dar ouvido a quem deve ser dado ouvido. Nós devemos buscar conselheiros que vão nos incentivar a cada dia mais caminhar com o Senhor. Não devemos buscar pessoas que vão nos afundar. Não devemos buscar amizades no mundo. Pois aqueles que batem nas suas costas,
Aquele que diz, muito bem, você está certo, continue assim, embora você esteja errado. Essas pessoas que dizem isso, que lhe mostram ser suas amigas, quando você vira as costas, são elas mesmas que lhe criticam. São as mesmas pessoas que lhe botam para baixo. São as mesmas pessoas que espalham tudo que você contou para elas. São as mesmas pessoas. Mas as pessoas que lhe exortam, aquelas pessoas que você não gosta de ouvir uma exortação, que já pensa que ela está contra você, saiba que essas pessoas são as mesmas que choram às noites por você, que oram de joelho por você. São as mesmas pessoas que estão ao seu lado, faça chuva, faça sol, embora você não queira a presença dela em sua vida. Então saiba escolher as pessoas no qual você quer do seu lado. Escolha bons conselheiros. O terceiro passo é, no versículo 17 diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Em 1 Pedro 2, versículo 12 e 15, diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como os malfeitores, observando a vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Versículo 15 diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. O terceiro passo é: continue fazendo o que é certo. Em outras palavras, dê um bom testemunho. Faça com que o seu testemunho alcance mais pessoas. Embora que o mal venha cada dia mais trazido por essas pessoas, reflita o bem. Continue fazendo o bem. Vemos aquele testemunho ou aquele relato que foi falado da mulher. Embora seu marido todo dia, aos fins de semana, chegando bêbado, lhe trazendo mal, querendo intrigas e brigas, ela continuava fazendo o que era certo, mostrando o amor ao seu marido, ao certo ponto que ele foi vencido pelo amor. Então é dessa forma que Deus nos exorta, devemos continuar fazendo o que é certo. O errado continua errado, embora que todo mundo venha fazer. E o certo continua certo, embora que ninguém o faça. Então não se deixe enganar. Não é porque todo mundo está fazendo que aquele errado vai se tornar certo. Aquele errado vai continuar errado sempre. E não venha pensar que, embora que ninguém tenha fazendo, venha ser errado o que é certo. Então busque fazer sempre o que é certo, pois fazendo o que é certo, o seu testemunho alcançará vidas. As pessoas vão ver a sua vida exemplar, vão ver você pagando o mal que eles estão pagando para você com o bem, e assim serão tocadas pelo Evangelho de Deus. E Deus será glorificado através da sua vida. Vimos até aqui os 3 primeiros passos. Devemos controlar nossa língua. Devemos buscar bons conselheiros. E devemos continuar fazendo o certo. Fazendo o que é certo. O quarto ponto é: reconheça seus limites. Reconheça os seus limites. Versículo 18 é: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de mim e de você, se depender de nós, tende paz com todos os homens. Se depender da nossa vontade, se depender do que eu quero, depender da minha possibilidade e da minha oportunidade, devemos ter paz com todas as pessoas. Não causar injúria, não tentar provocar o próximo, mas sim tendo paz com eles. Essa paz não quer dizer ter comunhão com os que fazem o mal,
mas ter uma paz com eles, demonstrando bem para eles. Vamos abrir em Provérbios 20 e 22. Provérbios 20 e 22. Diz: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Não digas que você vai te vingar do mal que foi-lhe atacado, mas sim, confie no Senhor, e Ele te livrará. Muitas vezes nós, quando recebemos o mal, a nossa ação imediata é revidar com o mal. Então devemos reconhecer os nossos limites. Um quinto ponto que diz, no versículo 20 e 21 diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O quinto ponto é: use sua arma mais potente. Use o bem. Se o teu inimigo, aquele que te afronta todos os dias, aquele que quer ver você derrotado, se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver qualquer necessidade, o ajude, o ampare. Fazendo assim, você vai amontoar sobre a cabeça dele uma bacia de brasas vivas. Voltando mais uma vez àquele testemunho que foi relatado, da esposa que venceu o mal com o bem. A esposa fazendo todas as vezes aquilo: tome essa toalha, vá tomar banho, meu amor. E com isso, cada dia mais, a sua vergonha ia pesando. E no meio do caminho das farras que ele ia para a sua casa, já vinha pensando na vergonha que iria passar. É assim que acontece com pessoas que nos fazem o mal e nós pagamos com o bem. Elas se sentem envergonhadas, elas se sentem constrangidas, e são ganhadas pelo amor transmitido por mim e por você. Elas são ganhadas pelo amor transmitido por nós. Nós vemos aqui 5 passos. O primeiro passo: controle a sua língua. Nós temos controlado a nossa língua. Procure bons conselheiros. Nós temos procurado, ou nós temos nos apoiado, nós temos buscado pessoas que nos levem, nos aproximem de Deus. E nós temos sido pessoas assim. Continue fazendo o que é certo. Nós estamos fazendo o que é certo, buscando cada dia mais o que é correto, o que glorifica a Deus. Reconheça os seus limites. Eu tenho feito isso. E o 5 é: use sua arma mais potente. Nós temos usado essa arma que Deus nos dá, o bem. Nós temos pagado o mal com o bem. Ou nós temos sido como o mundo? Nós temos pagado o mal com o mal. Nós temos pagado na mesma moeda. Nós temos agido de conformidade com o que o mundo ensina, ou nós temos agido de conformidade com o que a palavra de Deus nos ensina? É uma lição para nossas vidas. Mais para frente, há uma continuidade que nos diz, ou que vai nos mostrar algo que gostaria de refletir. Nós vamos passar rapidamente. Em meio a uma situação de conflito, um conflito no qual ou eu estou envolvido diretamente ou indiretamente, eu ou você, nós somos o combustível ou o extintor para aquela fogueira, para aquela ira que está sendo acesa. Essa é uma pergunta que nós devemos pensar. Uma confusão está acesa. Uma confusão está acontecendo. E nós somos chamados para apaziguar. Mas nós vamos realmente para apaziguar, para tranquilizar aquela situação?
aonde um fogo está sendo incontrolável, nós chegamos de que forma? Jogando combustível, aonde aquela discussão só tem a aumentar? Ou nós chegamos verdadeiramente para apaziguar com extintor, apagando aquelas chamas? Nós devemos pensar sobre isso, pensar realmente sobre como nós temos vivido. Em qualquer situação, nosso alvo deve ser impedir o avanço do mal. Com o Espírito Santo aplicando a palavra em nós e renovando a nossa mente, podemos buscar a paz e vencer com o bem. Que nós venhamos buscar cada dia mais vencer o mal com o bem, se não fazemos assim. E se fazemos, devemos continuar. Porque essa é a vontade de Deus para a vida daqueles que o amam, da vida daqueles que o confessaram como Senhor e Salvador. Devemos viver vidas assim. Devemos ter uma vida exemplar nesse mundo. E sabendo que o mundo olha para nós. Nós somos a Bíblia que o descrente não lê. Um descrente, ele não pega o seu tempo para ler a palavra de Deus, mas ele dedica tempo para ler a sua vida. Ele dedica o máximo de tempo para ver as suas falhas, ver aquilo que você tem a oferecer. Então, se você tem a oferecer a palavra de Deus, se você vive a palavra de Deus, é isso que ele vai ver. Embora não querendo, mas ele vai ver a palavra de Deus, ele vai ver Cristo em ti. Ele vai ver o bem transmitido por você. É isso que esse ensino quer nos ensinar. É isso que o estudo de hoje quer nos mostrar. Que eu e você devemos pagar sempre, sempre mesmo, devemos pagar o mal transmitido para nós com o bem. Que essa seja uma lição para nossas vidas, não só hoje, mas enquanto vivemos nessa terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade. Te agradecemos, ó Pai, pela forma que o Senhor tem nos abençoado, pela forma que o Senhor tem nos guiado. Obrigado, Senhor, e nos ensine cada dia mais a sermos servos que agrade ao Senhor, pagando sempre o mal com o bem, transmitindo um bom testemunho, aonde o Teu nome venha ser, ó Pai, resplandente nas vidas daqueles que olham para nossas vidas. Que venhamos ser, ó Pai, a luz nesse mundo onde só há treva. Que venhamos ser, ó Pai, cada dia mais o sal nesse mundo. Que venhamos ser, ó Pai, servos verdadeiramente do Senhor. Assim te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.